Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, após o atropelamento fatal que tirou a vida de um idoso de 88 anos, os moradores do Jardim São Vicente aqui em Campinas cobram mais segurança e sinalização na rua em que o acidente aconteceu. Foi o seu Nicolás Massarelli, não é isso? O seu Nicolás, se eu não me engano, é imigrante italiano, ele morava aqui no bairro São Vicente há algum tempo, né? Era muito conhecido no bairro, ele acabou sendo atingido por esse motociclista que fazia acrobacias na via, descumprindo completamente a condição do que prevê a legislação de trânsito, né? O Código Nacional de Trânsito foi jogado nas cucuias, né? Para não falar outra coisa. Para mim isso aí é muito próximo ao assassinato, porque quem faz isso assume a responsabilidade de causar algum acidente, assume a responsabilidade das consequências. A Carla Ramil tem os detalhes, está todo mundo revoltado, a gente continua acompanhando esse caso e está aqui, ó, olho na notícia. Na rua onde o acidente aconteceu, os vizinhos reclamam que o local é perigoso. Isabela, que mora bem ao lado da casa do idoso que foi atropelado por uma moto, afirma que a rua não tem segurança, ainda mais para quem tem filhos pequenos. A gente não pode deixar as crianças andar sozinhas na rua, porque isso aqui não tem a lombada aqui, tá faltando lombada. A lombada que a gente tem é lá em cima. E os carros vêm correndo, vêm cantando pneu, vêm fazendo cavalinho de pau. E a gente escuta isso de manhã, de tarde, de noite. Dona Etelvina é idosa e reclama que a rua é muito perigosa. É muito difícil, tem muito movimento, né? Então a gente precisa esperar. Disputa de corrida, é motocicleta que passa toda. É sujeito que faz racha aqui, tem racha também aqui. Os moradores do bairro estão revoltados por causa do acidente grave que aconteceu no local. Nicola Massarelli, de 88 anos, foi atropelado por uma moto enquanto atravessava esta rua no bairro São Vicente, em Campinas. Ele tinha acabado de visitar um parente que vai morar na Austrália. A batida foi tão forte que desta calçada, o aposentado foi parar em cima deste bueiro. O idoso foi arremessado por cerca de 8 metros. De acordo com testemunhas, o motociclista estava empinando a moto em alta velocidade quando aconteceu a colisão. Nicola chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os amigos pedem justiça. Que justiça seja feita, seja de Deus ou seja do homem, que justiça seja feita. 4 jatos executivos estão retidos, quer dizer que estão apreendidos, né, aqui em Campinas, por participarem de uma prática fraudulenta descoberta por agentes da alfândega no Aeroporto Internacional de Viracopos. São aeronaves fabricadas no exterior e que entravam aqui no país sem o pagamento de impostos, não é isso? Acho que não é a primeira vez, hein, que esse tipo de apreensão acontece aqui não, viu? O Walter Sena é quem tem os detalhes e traz pra gente. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Este Bombardier CL-300, que está no Aeroporto Internacional de Viracopos, acaba de ter a pena de expropriação decretada pela Justiça. O avião, que custa 20 milhões de dólares, passou a pertencer à União e vai ser levado a leilão, mas a data ainda não foi definida. Ele é um dos 19 jatos executivos que foram retidos ou apreendidos no estado de São Paulo durante a operação Pouso Forçado da Receita Federal, em conjunto com o Ministério Público, Polícia Federal e Agência Nacional de Aviação Civil. A força-tarefa, que teve início depois de uma fiscalização feita por agentes da Alfândega de Campinas, identificou uma prática fraudulenta de negócios, em que empresários brasileiros introduziam no país aeronaves fabricadas no exterior, sem recolher impostos. A operação ilegal funcionava da seguinte maneira: empresários montavam escritórios de fachada fora do Brasil, preferencialmente no estado americano de Delaware. E através destas unidades, compravam os aviões. Os tributos não eram recolhidos, com a alegação de que o tráfego entre os países era feito para transporte de executivos, e pediam autorização temporária. Mas a fiscalização apurou que a frequência de uso destes aviões no território brasileiro chegava a ultrapassar 80%, um perfil de uso que obriga a importação da aeronave. Este é um Gulfstream 550, modelo top de linha da aviação executiva. Custa em torno de 50 milhões de dólares e é capaz de fazer uma viagem daqui a Moscou sem escalas.
Com a operação fraudulenta, só este jato deixou de recolher em impostos 34 milhões de reais. Ao todo, 4 jatinhos estão no pátio de manobras de Viracopos, 2 retidos e 2 apreendidos. Este modelo, comprado nos Estados Unidos, exibe a bandeira do Brasil na cauda, uma forma de tentar despistar a fiscalização. Juntos, os 19 jatos que estão em processo judicial de expropriação administrativa somam valor de R$1 bilhão. 34% deste valor deveriam ser recolhidos na forma de impostos e não foram. Segundo o inspetor da alfândega, todos os donos destes aviões correm o risco de perder o patrimônio e também podem ser presos. Responderiam pelo crime de descaminho, que é a entrada de mercadoria no país sem o pagamento dos tributos incidentes na operação, e também, em muitos casos, pelo crime de falsidade ideológica. Num país onde político rouba pra caramba, onde os caras fazem de tudo com o seu dinheiro, né, e simplesmente ignoram tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é, né, e que diz respeito ao respeito ao próprio cidadão, diga-se de passagem, ver esse tipo de coisa aí não é novidade nenhuma, né? Os políticos são os nossos professores aí das irregularidades. Não estou dizendo que está certo, gente, não é nada disso. Só estou dizendo que as pessoas, né, tenham tanta certeza de que nada vai acontecer por causa da impunidade, que elas partem para uma situação como essa, né? E aí deixou de arrecadar dinheiro que poderia estar construindo escola, poderia estar resolvendo uma série de problemas do nosso país, uma série de problemas das nossas crianças, né, da nossa sociedade, infelizmente. Olha, vem comigo aqui, Ney. Nós mostramos recentemente aqui problemas envolvendo um bairro de Campinas. Foi anteontem, ontem. E eu falava, é impressionante como se repete o descaso. E parece figurinha repetida. Se a gente sair na rua agora, a gente vai encontrar uma imagem de descaso. Sei que as pessoas ficam até bravas depois, né? O pessoal da Secretaria de Serviços Públicos. Mas hoje eu conversei com o secretário Valdir Terrazan, que ficou bravo comigo, que eu falei da operação tapa-buraco. Mas não está resolvendo, o secretário. Infelizmente. E além dos buracos, nós temos uma série de problemas sendo registradas aqui na nossa cidade, né? Infelizmente. E um deles está aqui, olha, falta de manutenção em uma praça que revolta os moradores do Jardim Guanabara. O acúmulo de lixo e a precariedade da calçada, além da falta de reparos em brinquedos do parquinho, não é playground, é parquinho, tem oferecido riscos aos frequentadores. Justamente, né, na semana em que nós estamos questionando aqui a segurança desses parquinhos, a segurança desses dispositivos que são usados na maioria das vezes pelas crianças, né? Na maioria das vezes pelas crianças. Deixa eu ver a reportagem da Lucimeire Ramalho, é isso, Vinícius? Da Alicia Manjavac? Então tá aqui, ó, vem comigo. Olho na notícia. Quem olha para esta praça no Jardim Guanabara, em Campinas, acha que ela está bem cuidada. Mas é só andar um pouquinho para perceber que aqui falta manutenção. Essa praça não foi revitalizada uma única vez. As árvores vão caindo, as pessoas vão pondo cimento, ou colocam o que soltou por cima aí, fica tudo desregulado. É um perigo. Os problemas estão por todos os lados. Aqui não há lata de lixo. Tudo é jogado em meio às plantas. Quando algum funcionário da prefeitura aparece para limpá-la, o entulho é acumulado. Segundo os moradores da região, ninguém passa para recolhê-lo e as montanhas de folhas e galhos permanecem assim durante dias. Não tem manutenção, né? Tem uns vizinhos que moram aqui em cima, como eu te falei, eles cuidam num pedaço ali, tem que estar muito bonita, mas a parte para cá que seria da prefeitura para cuidar, não, infelizmente, ultimamente não tem ninguém. Tem uma época que tinha uma pessoa que cuidava, o dia todo da praça, um senhor aqui, né? Mas ultimamente não tem mais. Em quase toda a volta da praça, a calçada está cedendo, se tornando um obstáculo para quem faz caminhada. Tem hora que não dá para andar nem a pé,
né? Porque é perigoso. Com medo de se machucar, Dona Irene procurou um outro lugar para se exercitar. Eu parti para a ginástica da terceira idade, lá no Bosquinho, dos alemães ali. Porque aqui não tem condições, né? Então, se você vem das 5h30 às 6 horas da manhã, tem gente caminhando, por causa que anda na rua, não na calçada. Tanto abandono acaba atraindo criminosos que usam a praça como esconderijo para agir na região. Este morador afirma que muitos assaltos já aconteceram por aqui. Teve bastante assalto, principalmente de carro, né? O pessoal também, madrugada, largou o carro aqui, é um perigo. Um outro problema da praça é o parque de diversões das crianças. Olha só o estado que está o balanço, com a madeira completamente danificada. Aqui no ferro, a tinta está descascando e mais acima, as correntes que deveriam segurar as cadeirinhas estão sem o assento. Mais à frente, a gangorra, que seria das crianças, é mais um risco à segurança delas. Olha aqui, ó, completamente solta, sem segurança nenhuma. E, para piorar ainda mais a situação, o escorregador está furado embaixo. Um risco para a segurança das crianças que podem acabar caindo caso o escorregador se rompa. Agora, o seu Agenor, suas crianças brincavam aqui antes, seus netos, Sim, né? Os meus netos brincavam aqui há uns tempos atrás, mas atualmente não tem condições, porque está precário aqui as condições dos brinquedos. Isso tinha que ter manutenção. Mas, infelizmente, estamos nessas condições aqui, a praça. Como que é para o senhor ver o parquinho nesse estado? É muito triste, porque nós pagamos imposto, nós contribuímos, mas não temos condições de usar, porque não tem manutenção. Olha, eu tô impressionado com aquelas imagens lá da Alicia mexendo no brinquedo. Tá tudo solto, né? Tá tudo solto. Você vê ali a tábua do escorregador. Olha só. Isso aí é o assento da gangorra, ô Vinícius, hein, Ney? Isso é o assento da gangorra. Você brincava de gangorra, ô Alexandre? Brincava, né? Lá quando você era pequeno, lá em Americana, você brincava de gangorra. Não tinha gangorra, mas o negócio é o seguinte, a criançada adora brincar nesses parquinhos, viu? Molecada olha esse parquinho aí, o olho da criança até estala. Porque a criança gosta de brincadeira, a criança gosta de diversão. Aliás, a criança precisa se divertir, a criança precisa brincar. E a brincadeira, na maioria dos casos, faz muito bem à saúde, porque acaba movimentando a criança e tirando a criança do sedentarismo. Agora, como é que você vai botar a criança para brincar num parquinho desse aí, hein? Como é que você vai botar a criança para brincar num parquinho desse? Eu prefiro não ficar palpitando, porque eu não sou especialista. Mas essa semana nós tivemos aquela morte da menina lá no hotel, em Águas de São Pedro. Saiu um dado da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que aponta que, em média, 3 pessoas são internadas por dia aqui na região metropolitana de Campinas por conta de acidentes em parquinhos como essa, né? Aí o que a gente fez? Para não ficar palpitando aqui, nós levamos uma equipe, né? Aliás, a nossa equipe levou um engenheiro para poder analisar a situação desses brinquedos lá na Praça Jaime Lerner, no Jardim Guanabara. Aí você vai ver o que esse engenheiro disse pra gente. A Lucimeira é que trouxe essa informação pra gente. Deixa eu ver, olho na notícia. Dona de Novar vem todos os dias com a neta ao parquinho que fica nesta praça. A pequena Isabela, de 2 anos, adora se divertir nos brinquedos, mas como a conservação deles está precária, a avó toma alguns cuidados. Fica sempre perto. A gente não pode deixar de descuidar, não. Tem que ver se está bem firme os brinquedos. E a preocupação da aposentada é muito importante, já que a situação desses equipamentos muitas vezes deixa a desejar. O grande problema é o material que está danificado, por exemplo, os parafusos, a madeira que está danificada, pode entrar uma madeira em alguma criança, materiais pontiagudos, enferrujados. Estes, por exemplo, no bairro Guanabara, apresentam problemas que podem causar graves acidentes. A balança quebrada tem partes pontiagudas à mostra. E o pior, está ao alcance das crianças. A falta de manutenção está clara em alguns brinquedos, já descascados pela ação do tempo. No escorregador, outro problema. Buracos que podem cortar quem se aventura por aqui.
Os espaços são encontrados na parte de cima e também no fim do brinquedo. Além disso, o tanque de areia que deveria amortecer a descida não está nada adequado. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde em 2011, 76% das internações por acidentes em parques foram registradas na região metropolitana de Campinas. Foram internadas 1.246 pessoas vítimas desse tipo de ocorrência, uma média de 3 por dia. Os números da RMC são quase 10 vezes maiores do que o da Grande São Paulo, incluindo a capital. Antes de chegar na corretiva, fazer a prevenção. Então aqui a gente já chegou ao ponto de ter que corrigir tudo. A gente precisa ter a fiscalização para prever esse material antes que ele quebre. E os problemas não param por aí. A gangorra não tem nenhuma segurança, está totalmente solta. A gente tem aqui os parafusos. Uma criança pode passar aqui embaixo, ela pode bater a cabeça aqui, tá? Essa madeira, ela tá solta, ó. Sai com a mão aqui. A criança pode sentar aqui, vir brincar, a madeira pode até quebrar aqui, pode quebrar até na perna dela. Patrícia, que mora em frente à praça, reclama da falta de manutenção. Faz muitos anos que não tem manutenção nenhuma aqui. Tá tudo estragado e a criançada vem brincar com o risco de se acidentar. Muitos dos brinquedos, no lugar de parafusos para travar as peças, têm pedaços de arame, deixando o perigo sempre por perto. A criança, a gente sabe como é que é, ela vai chegar, ela vai querer brincar com o material, ela não vai olhar se o material está de acordo para ela fazer atividade, então ela vai sentar, ela vai pôr a mão no material, ela vai se cortar com certeza. Já alguns casos não puderam ser evitados. Em Águas de São Pedro, na última segunda-feira, uma criança de 4 anos morreu após ser atingida por uma viga de sustentação de um balanço onde brincava, em um hotel na cidade turística. Em fevereiro, uma jovem de 22 anos se feriu gravemente depois de ser arremessada de um brinquedo em um parque de diversões instalado em Vinhedo. No mesmo mês, a adolescente Gabriela Nishimura, de 14 anos, morreu após cair do brinquedo conhecido como elevador, no Parque Hopi Hari, também em Vinhedo. Olha, sobre o caso da menina Inês, lá em Águas de São Pedro, a última informação que a gente tem é de que a polícia abriu inquérito para investigar o caso. O gerente do hotel deve ser ouvido segunda-feira, não é isso, Vinícius? Segunda-feira deve ouvir o gerente do hotel, né, o funcionário responsável pela manutenção. O que aconteceu lá, a própria perícia já adiantou, né? A madeira estava podre, a madeira não estava aguentando nem o peso do próprio balanço. É praticamente o que está acontecendo nessa Praça Jaime Lerner. E se ninguém fizer absolutamente nada, né, a gente vai infelizmente narrar tragédia, hein? Nos próximos dias a gente está capaz de estar narrando uma tragédia. Não é da prefeitura a responsabilidade de fazer essa manutenção? Cadê a prefeitura, hein? Ô! Cadê a manutenção? Mesmo que não for da prefeitura, tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Porque uma criança corre risco grave, hein? Grave de se machucar nesse parquinho.